Vamos ao texto. Estamos expondo aqui o livro de Hebreus e daremos sequência nessa exposição. Relembrando, a partir de domingo agora, irmãos, estaremos também expondo o Antigo Testamento a partir de Gênesis, pelas manhãs. Hebreus capítulo 7, verso 1 ao 10. Hebreus 7, do verso 1 ao 10, será a sessão de hoje. Primeira leitura, King James, 1611. Diz o seguinte: porque este Melquisedeque, e rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que encontrou Abraão quando este regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu a 10ª parte de tudo, sendo primeiramente, por interpretação do seu nome, rei de justiça, e depois disso também rei de Salém, o que é rei de paz. Verso 3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de dias, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Verso 4. Considerai agora quão grande era este homem, a quem o patriarca Abraão deu o dízimo dos seus despojos. Verso 5. E verdadeiramente, aqueles dentre os filhos de Levi, que recebem o ofício do sacrifício, têm ordem de tomar os dízimos do povo, segundo a lei, isto é, de seus irmãos, ainda que estes também tenham saído dos lombos de Abraão. Verso 6. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou ao que tinha as promessas. Verso 7. E sem contradição alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Verso 8. E aqui, homens que morrem recebem dízimos. Lá, porém, os recebe aquele que pode provar que está vivo. Verso 9. E assim como digo, Levi também, que recebe dízimos, pagou-os por meio de Abraão. E verso 10 e último. Porque ainda que encontrava-se nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque o encontrou. Até aqui. Vamos orar? Eterno Deus, nosso Pai, nesse momento eu peço a tua ajuda, Senhor. Controlando o ânimo das crianças, concedendo graça aos pais para corrigi-los e para que a sua igreja, Deus, esteja atenta reverentemente à sua palavra, Deus. Nos ajude, Senhor, a compreendê-la. Nos ajude, Senhor, a ouvi-la. Me ajude, Deus, a comunicá-la. Precisamos, neste momento, Deus, entender aquilo que o Senhor nos diz. Precisamos, Pai de amor, estar com os ouvidos e o coração pronto. E o teu Espírito pode nos ajudar nisto, Deus. Ajude a tua igreja. Que a sua palavra venha nos santificar, que a sua palavra venha a trazer a fé para aqueles incrédulos, Deus, que ainda não conhecem os caminhos do Senhor. Ó Deus, ajuda a sua igreja, edifique ela no conhecimento das Escrituras e na santificação. Eu te peço, Pai de amor, pela minha vida, homem pecador e miserável, que tanto necessita do teu Espírito, pois em vão são as minhas palavras aqui, sem o teu Espírito, sem a tua sabedoria, sem o entendimento devido. Que o Senhor nos ajude, Senhor. Que o Senhor nos encaminhe, que o Senhor fale aos nossos corações mais uma vez. É o que te pedimos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Feita a leitura aqui, irmãos, do texto. É um texto que talvez quase ninguém entendeu, né? Falando de dízimo, falando de Melquisedeque, Abraão. O que esse autor está querendo dizer? Essa é a grande pergunta. Então, amados, hoje o autor ele vai ter por base falar de alguém. Falar de Melquisedeque. E essa figura, ela não é nova aqui no texto de Hebreus. Ele já citou. Então, para aqueles que estão desde o início vendo as exposições,
terá facilidade de relembrar e compreender isto. Agora, se você perdeu algumas pregações e não assistiu online, você vai se perder um pouco, tá? Mas vou me esforçar aqui, meu amado, para que você entenda o que realmente o autor tem por intenção. Primeira coisa que você precisa ter em mente, qual que é a estrutura do texto? Eu sempre tenho falado isso. E eu sempre irei dizer em toda a pregação para que você entenda a espinha dorsal do livro de Hebreus. O primeiro objetivo que ele tem em mente é apresentar Cristo como substancial e representante de um povo. Ele quer falar sobre um Cristo que é o representante dos eleitos no pacto da graça. Esse é o principal objetivo que nós temos aqui. Mostrar claramente, segundo as Escrituras, que esta nova aliança, este pacto da graça é superior ao antigo, através da exposição do livro de Hebreus. E esse é um dos motivos e objetivos que o autor aqui tem, de escrever esta carta. O segundo, como que ele vai fazer isso? Como que ele vai provar que Cristo é superior? Que uma nova aliança foi inaugurada? Ele vai ter que usar tipologias. E o que é tipologia? Ele vai pegar aquilo que estava no Antigo Testamento, como sacrifícios, observações litúrgicas, e vai trazer para o Novo. De que forma? Como cumprimento. Aquilo que era sombra de algo que viria. Se colocar a mão diante da luz, vai projetar uma sombra. Então, quem é este que projeta essa sombra no passado? Cristo. Então ele vai utilizar de linguagens, de tipologias, para apontar para alguém. E hoje ele vai utilizar a figura de Melquisedeque. Então veja, amados, que você não perdendo de mente, não perdendo de compreensão a espinha dorsal do livro de Hebreus, você vai compreender o que ele está querendo dizer. E o terceiro, a qual nós acabamos de sair, o terceiro objetivo do autor, a terceira espinha dorsal do livro de Hebreus é exortar os fiéis a permanecerem firmes. Por quê? Muitos estão deixando o cristianismo e retornando para o judaísmo. E digo mais, alguns estão tentando sincretizar a religião do cristianismo com a religião do judaísmo, se tornando então os judaizantes, que tanto Paulo combate no livro de Gálatas. Chama de falsos irmãos. Então é isso, amados. Você tendo esses 3 pontos, você consegue percorrer no livro de Hebreus, entendê-lo. Mas vamos lembrar o que aconteceu antes aqui. Houve uma pausa, desde o capítulo 5, verso 11, até aqui onde nós estamos. E ele fez uma pausa para quê? Para aplicar uma exortação. Então olha o que a igreja está enfrentando. Muitas pessoas deixando o cristianismo, por quê? Porque enxergavam que o judaísmo era superior ao cristianismo. E como que eles faziam isso? Descaracterizando e diminuindo Cristo. Jesus salva? Não. Vamos manter naquilo que Deus nos entregou, na sua lei, no sacrifício. Olha, o sacerdote está ali no templo. Para que ir atrás desse Jesus? Então, para regressar ao judaísmo, eles precisavam descaracterizar o cristianismo. Aí entra as exortações do autor. Aí entra o puxão de orelha do autor. E nós acabamos de sair de um deles. E ele sai dessa exortação, amados, e retorna para o tópico do sacerdócio de Cristo, que foi introduzido, se vocês se recordarem, lá no capítulo 5, verso 6. Vamos recordar? Como ele também diz em outro lugar. Então aqui é uma citação. Ele está citando o Salmo 110 aqui. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Um salmo de Davi, onde descreve o reinado de Cristo. Então, o autor ele vai utilizar todo o Antigo Testamento, irmãos. Desde Gênesis e principalmente os Salmos. Por quê? Primeiro porque era a porção que eles tinham em mãos. O Novo Testamento tinha algumas cartas já formuladas, mas ele está escrevendo a quem? A um povo hebreu. E o povo hebreu está familiarizado com o quê?
com a lei, com o Antigo Testamento, com os Salmos. Então ele precisa falar a linguagem desse povo. Então, amados, veja, esse assunto ele já introduziu. Só que no verso 11, como eu disse, ele fez uma pausa, vamos lembrar? No verso 10 ele fala, chamado por Deus de sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui ele está se referindo a quem? A Jesus Cristo. Ele está falando que o sacerdócio de Cristo é segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos entender o porquê. E no verso 11 ele fala sobre quem temos muito o que dizer. Quem que é o sujeito da frase? Cristo. E ele continua. Mas de difícil enunciação, porquanto vós sois tardios em ouvir. Aqui ele faz uma pausa. Aqui ele abre um parênteses para exortar a igreja. É neste parênteses que entra capítulo 6, verso 4 a 6. Onde ele fala daqueles que receberam os ensinos, receberam tudo que a igreja recebe, ou seja, a chuva, né, que cai sobre o solo, porém gera o quê? Fruto? Espinhos e abrolhos. Estão lembrados, irmãos? Então, ou seja, a construção do texto está na sua lógica. Está dentro dos 3 tópicos que eu falei aos irmãos. Amados, ele então agora vai trazer mais explicações sobre a citação do Salmo 110, verso 4, que diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E a essência da sessão doutrinária da Epístola de Hebreus está na discussão sobre o sumo sacerdócio de Cristo. Neste capítulo 7, então, o que nós vamos ver que se inicia hoje? A essência do sumo sacerdócio de Cristo. Ou seja, tudo que eu falar aos irmãos, segundo o que o autor de Hebreus está dizendo, se refere a quem? Cristo Jesus. Tá? As tipologias, então, cada vez mais vão tomando corpo e vão sendo utilizadas pelo autor. Em suas exortações, o autor até aqui encoraja os judeus a prestarem atenção na força da comparação entre Cristo e Melquisedeque. É isso que ele tem em mente. Ele quer, a partir do Antigo Testamento, mostrar a força das comparações. Lembra quando Cristo diz que quando a serpente foi erguida no deserto, aquilo era uma sombra do que ele seria, porque ele também seria erguido? Amados, muitas tipologias no Antigo Testamento. Tudo que nós encontramos no Antigo Testamento era para que chegasse em Cristo. Então, amados, ele voltou a citar salmos, a fim de voltar-se dessa digressão para seu ponto de partida. E agora aborda mais satisfatoriamente o tema no qual tocara apenas de leve, lá no capítulo 5, verso 6. Porque ele falou brevemente sobre Melquisedeque, correto? Agora, irmãos, ele vai falar sobre esse Melquisedeque, ou seja, esse sacerdócio da ordem de Melquisedeque, no capítulo 7 inteiro, basicamente. Para entender o que o autor tem em mente, vamos entrar expositivamente, verso a verso, e que o irmão possa crescer no conhecimento de Deus e com a graça do nosso Senhor, todos nós possamos exaltar a Cristo aqui. Verso 1 diz o seguinte, agora na King James atualizada. Porquanto esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando este voltava, depois de haver derrotado os reis e o abençoou. Amados, antes de mais nada, o autor está citando algo. Ele está citando uma história. Ele está citando um ocorrido. E de onde que ele tirou isso? Gênesis 14. Tirou de Gênesis. Mas perceba que inicialmente ele utiliza de uma conjunção. E ele gosta de conjunção, né? Por que ele utiliza muita conjunção? Porquanto, mas, e assim. Porque ele gosta de interligar o que ele vem falando. Para ilustrar, para exortar. Mas tudo dentro da espinha dorsal que eu passei para os irmãos. Nunca fugindo disso. E é interessante a utilização dessa conjunção. Porque geralmente uma conjunção liga com aquilo que vem precedente, né? Um verso antes, geralmente. Mas esta conjunção aqui, amados,
Ela pega o que está lá no capítulo 5, verso 6. Ele vai lá atrás. Então, como que você deve ler o livro de Hebreus? Prestando atenção em tudo que você já leu. Se você fizer aquela leitura e esquecer tudo que ele já falou, talvez você fique boiando. Então tome cuidado com as conjunções que ele utiliza. Porque ele está linkando com algo que ele já disse. Entra o verso 19 e 20, entra. Mas por ele falar de Melquisedeque, nós também temos que ter olhos para aquilo que ele falou no capítulo 5, verso 6. Tá bom? E ele diz, porquanto esse Melquisedeque, rei de Salém. Então veja, amados, no verso 19 e 20 do capítulo 6, ele havia dito, a esperança essa que temos como âncora da alma, segura e firme, que penetra até o interior do véu, onde o precursor entrou por nós, o próprio Jesus, feito sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então o verso 19 e 20 está falando de quem? Quem é a âncora da nossa alma? Cristo Jesus. Então tudo que se segue no capítulo 7 é em referência a quem? A Cristo. Tem um porquanto. Porquanto. Então, ou seja, tudo que eu vou falar agora é referente a ele. Esse Melquisedeque, rei de Salém. Os versos, amados, 1 e 2, são um resumo do relato de Gênesis 14. Que daqui a pouco eu já vou passar aqui para os irmãos na tela. Eles nos lembram que Melquisedeque era o rei de Salém. E este nome ocorre 2 vezes no Antigo Testamento. Apenas 2 vezes. Em Gênesis 14 e no Salmo 110, citado por Davi. Melquisedeque tem a mesma terminação que a de Adoni-Zedeque. É a mesma terminologia. Ou seja, são 2 palavras com 2 significados, que juntas formam Melquisedeque. Ou seja, amados, o rei de Jerusalém, que é mencionado em Josué 10, verso 1 e verso 3. Foi um rei mencionado por Josué, um rei de Jerusalém. E a primeira parte do nome, Melqui, significa meu rei. Claro que isso é uma transição do hebraico para o grego, né? Então a pronúncia vai ficar Melqui. E Zedeque significa justo. Então as 2 palavras significa meu rei justo. E quem é aquele que ele disse nos primeiros capítulos que governa com um cetro de equidade? Jesus Cristo. Então, apenas analisando o nome Melquisedeque, isso já nos traz alguma representação. E o autor continua, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do rei Altíssimo. Melquisedeque era rei de Salém, que mais tarde, amados, Salém se transformou em Jerusalém. Onde você encontra isso? No Salmo 76, verso 2. O salmista atrelando o nome Salém a Jerusalém. E Jerusalém nós sabemos que é o local, a cidade santa de Deus. O local definido para o templo. O local onde o trono perpétuo sempre estaria. O trono de Davi. E Melquisedeque era rei da onde? De Salém. Justamente de Salém. No mundo gentílico, amados, nos dias de Abraão, qual que era o panorama das religiões do tempo de Abraão? Abraão é quem? É o patriarca. Ele é o primeiro de muitos. Essa foi a promessa que foi dada a Abraão. O que significa isso? Que a construção de todo o povo separado por Deus ainda estava nos embriões. Ainda estava como algo projetado para o futuro. E em contrapartida, como estava o resto da humanidade? Vocês que já leram aí Gênesis, Torre de Babel, dilúvio, paganismo. Os pais de Abraão eram o quê? Cristãos? Não. Eram pagãos. Adoravam outros deuses. Então, amados, já me soa aqui interessante. Logo no início do relato da humanidade, eu percebo que Deus já tinha
um sacerdote do Deus Altíssimo. E quem é esse? Melquisedeque. Amados, ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E no mundo gentílico dos dias de Abraão, sobreviviam traços de adoração do verdadeiro Deus Altíssimo. Então a luz nunca se apagou, por mais que o mundo estivesse tomado pelo paganismo, a luz, a fé de Deus ainda estava lá nos seus eleitos. E Melquisedeque é um exemplo claro disso. Amados, Melquisedeque servia ao Deus de Abraão e dava continuidade à tradição do tempo do paraíso, que reconhecia somente um único Deus verdadeiro. E isso vai ficar claro na bênção que Melquisedeque fornece para Abraão. O autor de Hebreus, ainda citando Gênesis 14, fala que saiu ao encontro de Abraão quando este voltava. Melquisedeque, como eu disse, era rei de Salém, e na época em que Abraão derrotou as forças de um rei chamado Quedorlaomer, que foi aquele amado que foi derrotado por Abraão, que aprisionou Ló, e Abraão foi lá com seus homens e derrotou esse rei, que não estava sozinho. Já vou citar aqui essa história. E Abraão obteve êxito. Ele derrotou este rei, pegou todos os despojos da guerra e retornou, inclusive com Ló. Melquisedeque o encontrou e ofereceu-lhe pão e vinho, segundo o relato de Gênesis 14. E temos a informação de que Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo, que ele abençoou Abraão e que recebeu o dízimo dos despojos que Abraão obteve. Vamos ver o texto? Gênesis 14, versos 18 a 20, para ficar mais claro para os irmãos? Então, olha, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Volta mais uns 2 versos aí, para ver se eu pego mais um. Aqui já está falando do ataque, né, de Abraão ao rei Quedorlaomer, tá? Atacou-os durante a noite em grupos e assim os derrotou, perseguindo-os até Obá, ao norte de Damasco, tá? Recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló, com tudo o que possuía. Então todos os despojos trouxe de volta, com as mulheres e os restantes dos prisioneiros. Voltando Abraão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro, no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, aí entra a citação, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. E abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Volta um verso. O que ele trouxe? Chama atenção isso. Quantos 1000 anos, quantos milênios já tinham se passado quando Cristo ele instaurou o símbolo da nova aliança? Este cálice é o cálice do meu sangue, em favor de vós. Será que Melquisedeque está apontando para alguma coisa, irmãos? Olha que uma leitura despercebida do Antigo Testamento vai te levar a fazer. Porque a grande pergunta para o texto é: por que pão e vinho? Por que ele não trouxe um cordeiro? Por que ele não trouxe outra coisa? Mas ele trouxe justamente pão e vinho. Incrível isso, irmãos. Esse é o poder da palavra de Deus. Isso é que torna a palavra de Deus tão sublime. Pode passar? E abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. O autor de Hebreus, quando leu isso aqui, ele arregalou os olhos desse tamanho. Falou: pronto, aqui é o que eu preciso. E a partir desse texto, ele começa a sua argumentação. Para provar o quê? Que Cristo é superior na nova aliança. Para dizer o quê? Que o Antigo Testamento apontava para Cristo. Amados, depois de haver derrotado os reis e o abençoou, de acordo com o texto bíblico,
Quedorlaomer se juntou a Tidal. Se você pegar um pouco antes, você vai ver que esse rei que foi derrotado, ele não estava sozinho. Ele se juntou com Tidal, que era rei de Goim, Anrafel, rei de Sinar, o segundo rei, e Arioque, rei de Elazar. Junto esses reis fizeram guerra contra Bera, que era o rei de Sodoma, Sinabe, rei de Admá, e Semeber, rei de Zeboim. Tá? Então eram 3 reis contra 3 reis. Essas 5 cidades ficaram no vale de Sidim. E nesse conflito Ló, o sobrinho de Abraão, acabou sendo levado cativo, onde Abraão bravamente o resgatou. Esse é o relato que o autor de Hebreus vai utilizar. E a primeira coisa que nós já observamos que Melquisedeque, por ser um sacerdote do rei, um sacerdote do Deus Altíssimo, ele é então o quê? Um remanescente. E um tipo de Cristo. Ele viveu em um tempo dominado pelo paganismo, como disse aos irmãos, e ainda mais, tendo os vizinhos Sodoma e Gomorra. Agora, quem é Sodoma e Gomorra, né, irmãos? Onde as pessoas queriam se relacionar sexualmente com os anjos. A depravação é descrita por Sodoma e Gomorra. E de outro lado, o outro vizinho era quem? Os cananeus, opositores ferrenhos. Amados, encontrar um homem que mantivesse a sua pureza, o culto estabelecido por Deus, porque ele era sacerdote, então qual era a função dele? Cultuar a Deus, ser um intermediador entre o povo e Deus. Amados, nesses tempos é uma proeza. Antes de tudo, não tinha lei instituída por Moisés ainda. Não tinha-se nada. E Deus já tinha um sacerdote, chamado Melquisedeque. O que eu não quero que você perca de mente, que tudo que eu estou falando de Melquisedeque, o desafio para você é linkar isso com Cristo. Porque o Cordeiro Perfeito de Deus já foi morto antes da fundação do mundo. O Melquisedeque está apontando para uma linhagem, para um sacerdócio que sempre existiu, segundo o coração de Deus. Amados, além do mais, o mundo todo havia naufragado na impiedade. O que aconteceu depois da queda? Irmãos, estamos em Gênesis 14. A citação é de Gênesis 14. Muito próximo daquilo que foi narrado da queda. Então a impiedade estava de tal forma, amados, imperando. E essas pessoas dificilmente podiam crer em Deus. Muito menos cultuá-lo genuinamente. Amados, Melquisedeque estava lá como um remanescente. Assim como Abraão e a sua família. Melquisedeque se torna então um tipo de Cristo. E era notável que houvesse ainda um rei que não só preservava a religião genuína, mas ele próprio exercesse o ofício sacerdotal. Certamente era indispensável que tudo que existisse de excelente fosse encontrado naquele que fizera o tipo do Filho de Deus. E o fato, amados, de Melquisedeque ter vindo a Abraão, isso também representava. O sacerdote era aquele que intermediava entre o povo e Deus, correto? Essa era a função do sacerdote. Quando a pessoa trazia o sacrifício para o sacerdote, ele já aceitava prontamente? Ou ele tinha que avaliar as condições daquela oferta, daquele sacrifício? E quando ele aceita, o que ele está fazendo? Intermediando. Ou seja, se o sacrifício foi aceito diante de Deus. Porém, se ele rejeita, não houve intermediação. Então, o fato de Abraão ter... E veja, Melquisedeque foi até ele. Levou pão e vinho, e depois Abraão ofertou tudo a ele, como dízimo. E ele recebeu. Isso significa que Melquisedeque abençoou Abraão. Coisa que vai ficar mais clara na construção da narrativa. Verso 2. Para o qual também Abraão entregou o dízimo de tudo. Olha lá. Em primeiro lugar, seu nome quer dizer rei de justiça. Em segundo lugar, rei de Salém, que significa rei da paz. Aquela tradução do nome Melquisedeque, o próprio autor dá. No verso 2. Tá? Então, rei da justiça, rei da paz. Veja, amados.
para o qual também Abraão entregou o dízimo de tudo. Segundo o relato de Gênesis 14, verso 22 e 23, Abraão deu a Melquisedeque o dízimo dos despojos da guerra. O autor de Hebreus constrói seu argumento sobre a importância do rei sacerdote Melquisedeque. E essa narrativa ensina que Abraão havia jurado a Deus que não guardaria nenhum despojo para si. Então envolve um juramento de Deus. Então veja, está envolvendo Deus, está envolvendo o homem e precisa de alguém para intermediar no caminho. Pois Abraão havia jurado a Deus. E o que Deus envia a Abraão? Um sacerdote. Amados, o texto é lindo, porque hoje nós podemos olhar para ele, como o autor de Hebreus olhou, e interpretá-lo à luz do Novo Testamento, interpretá-lo à luz do que Cristo é para nós, a sua humilhação, a sua morte, a sua ressurreição. Nós vemos que hoje nós temos um grande sumo sacerdote, assim como Abraão recebeu aqui, providencialmente. E ele dá o significado, né, dos dois nomes, né, Melquisedeque e Salém, né? Rei da justiça e rei da paz. Melquisedeque, como rei e sacerdote, era representante de Deus, pois era rei da justiça, como seu nome indica, e foi um rei que estabeleceu e promoveu a justiça em seu reino. Quem é aquele que nos justifica? Quem é aquele que é o príncipe da paz? Quem é aquele que nos concede, amados, a paz para com Deus? Cristo Jesus. Aquele que é o preço pela culpa, aquele que morreu no madeiro para nos reconectar com Deus. Esse sacerdote, esse intermediador. E rei de Salém, que significa rei da paz, diz o autor de Hebreus. Ele, além de sacerdote, Melquisedeque era rei de Salém. Então, o rei da justiça e o rei da paz. Amados, a palavra Salém significa paz. E fica claro que as duas características, justiça e paz, são o quê? Messiânicas. Características messiânicas. Isaías 9, versos 6 e 7, olha o que diz, amados. O profeta Isaías falando sobre o Messias. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Então haverá um trono, haverá um rei, um reinado, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Reino de justiça, reino de paz. Melquisedeque apontava para quem, irmãos? Verso 3. Sem pai, sem mãe, sem origem nem antepassados, sem princípio de dias nem fim de dias. No entanto, por ser a semelhança do Filho de Deus, ele permanece sacerdote perpetuamente. Teologia bíblica pactual pura. Pura. Olha aqui, amados, o verso 3 ainda deixa escancarado. Por ser a semelhança do Filho de Deus. Porém, a oração anterior, quem é o sujeito da oração anterior, irmãos? Ele está falando sobre quem? Melquisedeque, irmãos. Melquisedeque é o sujeito aqui, e ele é a semelhança do Filho de Deus. Vamos entender melhor? Sem pai, sem mãe, sem origem nem antepassados. Por que ele fala isso sobre Melquisedeque? Amados, primeiramente, você não deve tomar o versículo 3 literalmente. Porque se Melquisedeque estava lá vivo, é porque tinha um pai e uma mãe. Tá? Então não é literalmente. Óbvio. Pois o autor está comparando Melquisedeque aos sacerdotes que descendiam de Arão. Então aqui é um comparativo. Por quê? Ele não precisa provar que Cristo é superior a tudo aquilo que o judaísmo está apresentando a eles.
e que muitos cristãos na igreja aqui estão abandonando o cristianismo e voltando para o judaísmo. Então ele precisa comparar. E quando aqui ele fala isso, amados, ele está comparando Melquisedeque com os descendentes de Arão, que são da tribo de Levi e que dali saem os sacerdotes. É isso que ele está fazendo. Todos os leitores esperavam que um sacerdote estabelecesse e provasse a sua descendência sacerdotal. A lei de Moisés determinava que somente os descendentes de Arão serviriam como sacerdotes no sistema sacrificial. Poderia vir alguém da tribo de Ruben e ser sacerdote? Não poderia. Somente alguém da linhagem de Arão, da tribo de Levi. Êxodo 28, verso 1, deixa claro isso aí. Chame seu irmão Arão e separe dentre os israelitas, então, ou seja, da nação inteira, e também os seus filhos, Nadab e Abiú, Eleazar e Tamar, para que sirvam como sacerdotes. Essa era a regra de Deus. Essa era a ordenança de Deus. Por que o autor fala isso? O autor está apresentando um sumo sacerdote chamado Jesus Cristo. Qual a primeira pergunta que um judeu iria fazer? Ele é da tribo de Levi? Ele veio da tribo de Arão? Segundo a promessa, era da tribo de Judá. Então, como que ele pode ser um sumo sacerdote? Uma grande pergunta, correto? Por isso que muitos estavam abandonando. O judaísmo não estava lá com argumentos rasos, irmãos. O judaísmo estava com argumentos plausíveis. Por isso que muitos estavam abandonando, fora o medo, né? A perseguição, que depois vai ficar claro, também no capítulo 10. Então, amados, ele precisava rebater e refutar essas ideias. De que Cristo não era um sumo sacerdote porque ele não era da descendência de Arão. Apesar que Maria era prima de quem? Hã? Maria, mãe de Jesus, era prima de quem, irmãos? Isabel. Tá? Isabel era casada com quem? Zacarias. Que era o quê? Sacerdote. Geralmente os casamentos eram entre as tribos. Tudo indica que Maria era da tribo de Levi. Mas enfim, este não é o caso. Porque a descendência que conta é a do homem. Tá? Assim como a herança que fica. Mas era uma questão que surgia entre os judeus. Peraí, autor de Hebreus, você está me apresentando um Jesus e está me dizendo que ele é um sumo sacerdote. Ele não é nem sacerdote, ele é o sumo. É o que entra no Santo dos Santos. Mas qual que é a descendência dele? Então não está batendo. Aí ele apresenta um sacerdote de Deus, conforme a autoridade das Escrituras. Ele apresenta um sacerdote que não tinha pai, não tinha mãe e sem origem de antepassadas. Está entendendo? O porquê que ele está aqui? Não é sobre dízimo. A questão aqui, o foco não é dízimo. Mas sim o que está sendo validado aqui. Essa é a questão. Amados, essa era a prática judaica. Ter a descendência, ter o registro. O historiador judeu Flávio Joséfo, que era um fariseu, e por ser um fariseu, com certeza era aquele que trabalhava no templo, e então, da tribo de Levi, ele assegura, nos seus livros históricos do primeiro século, que os registros eram consultados antes da nomeação como sacerdote. Esdras e Neemias fala isso. Porque quando Esdras e Neemias chegou lá em Jerusalém, o que estava ocorrendo? Quem eram os sacerdotes? Quem estava ministrando? O que o povo, os homens estavam fazendo? Deixando as suas mulheres judias e se casando com outras mulheres pagãs. E ele fala, pode parar tudo. Pode parar. E aí ele então consulta os registros e começa a falar, você, sacerdote, você da tribo de Levi, para cá também, vai trabalhar para o Senhor. E ele começa a organizar, e isso era uma prática judaica. Está entendendo, amados, o porquê? Sem pai, sem mãe, sem origem, nem antepassados. Porque ele está falando para judeus. Sem princípio de dias e nem fim de vida. Repito, não pode ser tomado literalmente, tá? Melquisedeque não é imortal, não, tá bom? Melquisedeque, ao contrário, amados, de todo o sistema judaico, ele não tinha genealogia. Ninguém sabe de onde veio Melquisedeque.
Não teve uma linhagem, mas Deus, na sua soberana e infinita vontade, o elegeu, o nomeou como sacerdote. E acho que ele disse isso no capítulo 5, né, que ninguém toma essa honra para si próprio. Ele já havia dito isso. Então, amados, tudo isso para ilustrar e deixar muito bem claro para o povo judeu que existem as exceções para esta regra, e justamente Cristo. Melquisedeque não tem a sua idade mencionada nas Escrituras. Diferentemente dos outros ícones bíblicos, por exemplo, Adão viveu 930 anos, Noé 950 anos, Abraão 175 anos. Então todos os ícones bíblicos, nós temos a idade, e viveu, e morreu, e nasceu. E Melquisedeque? Não se sabe. Não se sabe. Aí eu pergunto, qual a idade de Cristo? Quando foi que ele foi nomeado sacerdote? O Filho é gerado do Pai na eternidade. E lembre-se que gerado é assim como o sol, pela sua existência, ele já vai produzir calor e luz. Ou seja, a existência do Filho e do Espírito está totalmente atrelada ao Pai, em conjunto. E Cristo é Cristo desde quando? Desde a eternidade. Também não tem relato, não tem algo que quantifique, algo que mostre a genealogia de Deus. Deus é Deus, Cristo é Deus. Entendem o porquê que ele está falando isso? Comparando com Melquisedeque. Melquisedeque, aí eu penso na sabedoria divina. Eu penso na construção da igreja em todos os séculos. Tudo que está narrado, tudo que está escrito na sua palavra, teve uma importância. E ele colocou ali 4, 5 versos falando de Melquisedeque. Citou só 2 vezes no Antigo Testamento. Para quê? Para que quando Cristo viesse, tivesse um povo judeu que olhasse para trás e enxergasse a tipologia, e enxergasse que Cristo é o cumprimento de tudo aquilo. Isso que é maravilhoso, irmãos. Isso que é lindo. No entanto, por semelhança do Filho de Deus, é isso que diz o autor de Hebreus. A palavra semelhança vem do grego afomoio, com 2 O no final. E significa o quê? Olha o significado dessa palavra semelhante. Reproduzir um modelo, gerando uma imagem, uma figura semelhante a ele. Então Melquisedeque era semelhante ao Filho de Deus. No que tange ao quê? Sacerdócio, reinado, de justiça e de paz. É isso, irmãos. Veja, o autor emprega a conjunção aditiva, porque tem uma conjunção aí, qual que é ela, irmãos? No entanto, talvez a sua esteja mas, por semelhança. E se ele empregou uma conjunção aqui, é para interligar ao que ele estava falando. E ele estava falando sobre quem? Melquisedeque. Agora ele linka tudo a quem? A Jesus Cristo. Tipologia ou não? Está claro a tipologia aqui? Muito claro, irmãos. Então, o autor emprega aqui uma conjunção aditiva, seguida do verbo semelhante. Mas perceba que semelhante não é idêntico. Façamos o homem a nossa imagem, olha o texto lá da gramática, né, da aula de gramática. Façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Então significa que somos idênticos a Deus? Claro que não. E o autor escolhe as palavras apropriadas. Porque senão ia surgir os hereges e falar que Melquisedeque era Jesus no Antigo Testamento. Era o próprio Cristo lá. E ele permanece sacerdote perpetuamente. Melquisedeque foi uma figura histórica, na opinião do autor, mas porque as referências genealógicas que o classificam como membro do sacerdócio levítico não estão disponíveis, ele afirma o quê? Que Melquisedeque permanece sacerdote para sempre. E quem é o nosso sacerdote eterno? Cristo Jesus. Verso 4. Estão entendendo aí, irmãos? Estamos juntos? Então vamos embora. Verso 4.
Considerem a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. Aqui ele continua então a sua aplicação de Gênesis 14, explicando. E ele diz, considerem. A palavra grega para considerem é theoreo, que significa ver e observar. Ele está falando, olhe, chamando a atenção, agora você precisa olhar. Como que foi esse contato entre Melquisedeque e Abraão? A grandeza desse homem. Considerem a grandeza desse homem. Quem? Quem? Melquisedeque. Amados, o autor segue a sua comparação de sacerdócios a partir da premissa agora. Qual que é a premissa agora? Dízimos. Por que isso aqui já é importante? Querendo ou não, por mais que o foco aqui não seja o dízimo, irmãos, no texto, nós já conseguimos pensar o que representa a oferta e dízimo diante do Senhor. E perceba, aqui segue o caráter do dízimo. E tinha um aspecto, amados, perceba, de honra e reconhecimento. A utilização do verbo no imperativo chama a nossa atenção. Considerem, está no imperativo esse verbo, considerar. Ele está falando, considerem a grandeza deste homem. Então nós devemos olhar para Melquisedeque com honra, com reconhecimento. E isso foi ilustrado a partir do quê? Do dízimo. De como foi esse contato entre Abraão e Melquisedeque. E ele continua, até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. Até mesmo. Então o que ele está falando? Qual que é a representatividade de Abraão para o povo judeu? Patriarca. E é justamente a palavra que ele utiliza. O pai de todos, patriarca. O início. E ele fala até mesmo o patriarca Abraão. Poderia ter falado até mesmo Abraão. Mas ele faz questão de chamar o quê? O início. Ou seja, se vocês estão aqui, é graças a Abraão, correto? Senão não existiria povo judeu. Então, até mesmo o pai de vocês, o pai da semente, lhe deu dízimo dos despojos. Ele está destacando aqui a importância de quem? Melquisedeque. Amados, na mente da sua audiência, os leitores, os hebreus, Abraão era considerado um grande homem. Ele foi chamado de amigo de Deus. Segundo Crônicas 27, Isaías 41:8, Tiago 2:23, amigo de Deus. E pai da nação de Israel, o patriarca. Isaías também chama Abraão de patriarca, o pai da nação. Isaías 51, verso 2. O escritor enfatiza a palavra patriarca para ressaltar a grandeza também de Abraão, mas ainda acima de Abraão, de Melquisedeque. Que foi quem? Recebeu e abençoou Abraão. Amados, exaltando então Melquisedeque, pois ele era a sombra de Cristo. O argumento, portanto, é o seguinte: Abraão, que excedia todos os demais, tinha algum judeu maior do que Abraão? Não tem, irmãos. Ele mesmo, até mesmo Abraão, é inferior a Melquisedeque. Este, pois, possui um lugar de muito mais honra e precedência sobre todos os levitas. Porque se existe tribo dos levitas, a tribo de Levi, quem é Levi? Quem é Levi, irmãos? Quem acertar agora, o que ele era de Abraão, Levi? Isso. Então, bisneto de Abraão. Ou seja, se não existisse Abraão, não teria tribo de Levi, não teria sacerdócio. Quem é maior? Estão entendendo, amados? Isso é provado pelo fato de Abraão haver pagado a Deus o que lhe era devido, pois ele jurou dar dízimo dos despojos, e o fez pelas mãos de Melquisedeque. E assim, pelo pagamento dos dízimos, ele admitiu o quê? A sua inferioridade. Se ele vem até Melquisedeque e entrega, é porque ele está reconhecendo que Melquisedeque é o quê? É um intermediador entre ele e Deus.
Eu fiz um juramento a Deus, agora eu preciso cumprir. No Antigo Testamento precisava do intermediador. Então ele foi lá, reconheceu Melquisedeque como o quê? Inferior a ele? Superior. Assim, amados, a figura de Melquisedeque está sendo engrandecida. Por quê? Porque ela aponta para um que tem o seu sacerdócio eterno, Cristo Jesus. Verso 5. Ora, os que dentre os filhos de Levi receberam sacerdócio, têm o mandamento de recolher, de acordo com a lei. Recolher o quê? Dízimos. Os dízimos do povo, ele coloca, isto é, atenção para a gramática aí, tá, irmãos? Dos seus irmãos, ainda que tenham todos estes descendido de Abraão. O que ele está querendo dizer, amados? Vamos por partes. Ora, os que dentre os filhos de Levi receberam sacerdócio. Primeira coisa que ele diz. O apóstolo aqui, inicialmente, não está apresentando como razão que os sacerdotes recebem dízimos porque são dentre os filhos de Levi. E sim, o que o autor está fazendo é um comparativo. Ele está comparando toda a tribo de Levi com Melquisedeque. Tudo é comparativo, irmãos. Não se esqueça da espinha dorsal de Hebreus. Ele precisa transformar aquilo que era sombra em substância. Claro, na argumentação bíblica. Então, amados, desta forma, quando Deus deu aos levitas o direito de recolher dízimos do povo, porque era eles que faziam isso, ele os colocou acima de todos os israelitas, embora tivessem todos igualmente descendido do mesmo pai. Entendeu o argumento do autor? A tribo de Levi veio de Abraão, e a própria lei determina que os filhos de Abraão cobrem os dízimos dos filhos de Abraão. Ou seja, amados, ele está fazendo uma comparação. Como que vocês estão recusando a Cristo como sacerdote de vocês? Sendo que ele é superior. Ele ainda diz, tem o mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo. O que a lei requeria? Diz o escritor, que os sacerdotes recolham um dízimo. Ele menciona o nome de Levi e não de Arão, para mostrar que o trabalho de recolher o dízimo pertencia a toda a tribo de Levi. Os levitas e os sacerdotes, porque tem diferença, né? Sacerdotes eram uns, levitas eram outros, tá? E de acordo com a lei, os levitas deveriam recolher o dízimo e dar 1/10 aos sacerdotes. Números capítulo 18, verso 28. E o autor complementa, isto é, ainda que tenham todos descendido de Abraão. Ou seja, Abraão, que é o pai de todos, pagou dízimos a um sacerdote de outra raça. Então ele está mostrando aqui a incoerência de eu pagar o dízimo, sendo, se for da tribo de Levi, beleza, eu pago o dízimo. Aí ele pega Abraão e cita como exemplo, falando, olha, mas Abraão, ele pagou o dízimo. Tá? Entenda o pagou aí, tá bom? Apenas trouxe a sua oferta para um homem que não era de raça alguma. Se existe tribo de Levi, é graças a Abraão. E Abraão fez o quê? Foi em Melquisedeque e ofertou e dizimou. Ou seja, por que não aceitar um sumo sacerdote chamado Jesus Cristo, que é superior, só porque ele não veio da descendência de Levi? Então ele está vindo, construindo a sua argumentação, e de uma maneira exímia. A inteligência desse autor, a forma como ele constrói a sua argumentação aqui é estupenda. Estupenda. Ele está colocando esses judeus que estão ali fraquejando, né, querendo voltar para o judaísmo, ele está colocando contra a parede e falando, vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Vamos olhar para as escrituras. Ele está apresentando argumentos sólidos de que Cristo já estava sendo prometido no Antigo Testamento. E de que voltar e rejeitar o evangelho é um erro tremendo. Tremendo. Verso 6. Olha como ele está fazendo o comparativo. Contudo, este homem, que não pertencia à genealogia de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas.
Contudo é o quê? Outra conjunção. Contudo, este homem, que não pertencia à genealogia de Levi. Amados, a habilidade, como eu disse, de construção argumentativa do autor é surpreendente. Ele coloca uma dúvida na cabeça dos ouvintes. Que é, como o nosso patriarca honrou alguém que sequer é da nossa linhagem? Como ele pode receber aquilo que provinha de outro povo? Como? Vocês perceberam que no verso 6, versos 5 e 6, o autor colocou uma dúvida na cabeça dos judeus? Recebeu os dízimos de Abraão e os abençoou. Melquisedeque não tinha genealogia e não havia recebido promessas, diferentemente de Abraão. Quem recebeu as promessas? De uma descendência, de uma semente, que seria mais numeroso que as estrelas do céu, a areia do mar. Quem recebeu a promessa? Segundo os relatos bíblicos, Abraão. Então todo mundo pensa, não, Abraão é superior, porque ele estava com as promessas. Mas segundo o texto, quem abençoou quem? Estão entendendo? Que esse é o trunfo do autor de Hebreus para mostrar Cristo como substancial. Amados, Abraão, totalmente consciente da posição de Melquisedeque, ofereceu-lhe o dízimo e em troca recebeu as bênçãos que Deus deu através de Melquisedeque. Veja o que Melquisedeque diz a Abraão. Gênesis 14, verso 18 e 19. Olha o que Melquisedeque diz. Então Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque significa o quê? Justiça. Tá? Rei justo, meu rei justo. E Salém? Paz. E sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. 19. E abençoou Abraão. Abraão que tinha as promessas. Abençoou Abraão dizendo, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo. Vocês estão enxergando a intermediação? Criador dos céus e da terra. Amados, é nítido que Melquisedeque, ele tem preeminência sobre Abraão. E é isso que o autor está querendo dizer para esses hebreus. Verso 7. E olha como fica claro agora. Evidentemente, não pode haver qualquer dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. Amados, a lógica é simples. E nos diz o autor que a pessoa inferior é abençoada pela superior. E ele tem todo o respaldo bíblico para fazer isso. Afinal, pode o filho abençoar o pai? Eles aguardavam a bênção de quem? Por que Jacó e Esaú brigaram? Pela bênção de quem? Do pai. Então, amados, o superior, ele abençoa o inferior. E não o contrário. E essa é a lógica que um judeu totalmente conhecia. E veja, amados, esse fato é evidente. A bênção que Isaac pronunciou sobre Jacó, a bênção que Jacó deu aos seus filhos e a bênção que Moisés concedeu aos israelitas, nunca veio de baixo para cima, irmãos. Nunca veio do inferior para o superior, e sim o contrário. Portanto, amados, veja, os filhos não abençoam seus pais, mas pais, prestes a morrer, pronunciam bênção sobre os seus filhos. Não é o filho que deixa herança para o pai, é o pai que deixa herança para o filho. Essa é a lógica que se segue. No verso 7. Então, amados, do que é inferior é abençoado pelo superior. Vemos que o rei sacerdote entrega a bênção de Deus Altíssimo ao patriarca. Abraão havia dado o dízimo dos despojos a Melquisedeque porque viu que ele era representante de Deus. Aí eu pego o sentido espiritual do dízimo, que nós hoje trabalhamos com ofertas. Quando eu venho e oferto na igreja de Deus, o que eu estou dizendo para Deus? Vamos lembrar o que Salomão diz? Provérbios 3, um texto que eu sempre uso aqui.
verso 9 e 10. Olha o que Salomão diz: honra ao Senhor com os teus bens. Honra. E com as primícias de todos os teus ganhos. Assim se encherão os teus celeiros abundantemente e as tuas prensas irromperão com vinho novo. Honra. Os filhos devem honrar seus pais. Quando eu oferto, eu estou dizendo a Deus: Deus, o Senhor é Deus Criador. Deus, o Senhor é quem abençoa. Deus, o Senhor é superior. Deus, o Senhor é quem sustenta a minha vida. Em um único ato. E é justamente o que se segue. Claro que eu estou pegando apenas o sentido espiritual que está explícito no texto. Agora, quando eu não oferto, aplico o contrário. O que eu estou dizendo para Deus? Deus que te dá saúde todos os dias. Deus que te dá um emprego. Aí você não oferta. O que você está dizendo para Deus? Que Ele não é o seu sustentador. Que Ele não é o seu Deus. Aí você vai querer bênção? Você está sob maldição. Amados, verso 8. No primeiro caso, são homens mortais que recebem o dízimo. No outro caso, entretanto, é aquele de quem se testifica que vive. Lembrando que ele está comparando quem com quem? Com a tribo de Levi, tá? Que é da onde vinham os sacerdotes. No primeiro caso, são homens mortais que recebem o dízimo. Porque ele havia dito, no verso 6, contudo, este homem que não pertence à genealogia de Levi, recebeu os dízimos de Abraão, abençoou aqueles que tinham promessa, que era, no caso, Abraão. Então, amados, o autor argumenta assim, aqueles a quem a lei destina os dízimos são homens mortais, indicando assim que os direitos do sacerdócio, em certo tempo, seriam anulados, assim como sua própria vida chegaria ao fim. Então, o que ele está querendo dizer aqui? No primeiro caso, quem foi que, em relação ao dízimo, ele citou? Ele falou sobre a tribo de Levi, correto? E esses são imortais? Esses não têm a genealogia e os dias contados? Não, eles são limitados, eles são finitos. Então pensem, amados, o autor aqui está indicando que os direitos do sacerdócio, em certo tempo, seriam anulados. Povo judeu, se vocês ficarem presos apenas às sombras, apenas ao que a lei está dizendo, com uma tribo responsável, a tribo de Levi, vocês não estão olhando para adiante, ou seja, a fé de vocês é temporal. Porque a tribo de Levi era limitada, irmãos, era finita. Agora, quando eu entrego para Melquisedeque, que não tem origem, que não tem dias, isso pressupõe o que é eternidade, e isso me indica quem, me aponta para quem? Para Cristo. Quando eu vou até Cristo, aí eu estou fazendo algo para a eternidade, não algo terreno. É a aplicação em Cristo, pura. Aqui devemos aplicar tal verdade a outra figura do que Melquisedeque. Porque lembrando que Melquisedeque não foi imortal, mas aqui no verso 8 ele está aplicando a Cristo. A saber, o Filho de Deus. E neste versículo o apóstolo está argumentando que a dignidade do sacerdócio de Melquisedeque é perpétua, assim como a de Cristo. Enquanto a dos levitas é temporária. Então, voltar para o judaísmo é progresso ou retrocesso? Retrocesso, irmãos. É ficar com a lei. O que Paulo diz em Romanos? A lei gera vida? A lei só gera morte. Ou seja, um povo judeu ficar enraigado nos ritos, nas cerimônias do que era sombra do que viria, é um grande erro. No outro caso, entretanto, ele aplica, e aqui obtemos o oposto entre as orações. Porque ele aplica aqui, no outro caso, na minha versão, entretanto, então tem algumas conjunções aqui, o autor distingue o caráter do sacerdócio de Melquisedeque, que aponta para Cristo, do sacerdócio dos descendentes de Abraão e Levi. Temporal, eterno. É aquele de quem se testifica que vive. A Escritura, ao descrever que os dízimos foram pagos a Melquisedeque,
e não faz qualquer registro da sua morte. Tem registro da morte de Melquisedeque? E morreu Melquisedeque, e viveu tantos anos. Não, não tem. Por que não tem? A simples omissão disso significa, amados, que ele apontava para algo que não pode ser contado os dias. Portanto, o direito do seu sacerdócio não se restringe a um período de tempo. E a lei, que os judeus tanto amavam, era por um período de tempo. Por isso que o autor de Hebreus vai dizer que a nova aliança é superior à antiga. E engraçado, amados, que as escrituras elas são belas. Porque Jó, no capítulo 19, verso 25, Jó fala que o seu Redentor vive. Ou seja, amados, os homens de fé do Antigo Testamento tinham conhecimento sobre o seu Redentor? Sim! Com certeza! Veja o que Jó diz, no capítulo 19, verso 25. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Passa mais um. E depois que meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Jó cria então na ressurreição. Com base em quem volta? No seu Redentor. Jó, tudo indica que foi o primeiro livro escrito do Antigo Testamento. Então Cristo está desde o primeiro livro da Bíblia. Expresso, claro, como promessas. Verso 9. E por assim dizer, pode-se entender que Levi, que recebe os dízimos, então entenda Levi como a tribo, entregou-os por meio de Abraão. Como assim? Levi recebe dízimos e entregou-os por meio de Abraão. Vamos entender. O que está sendo dito aqui parece incomum, porque Levi era bisneto de Abraão e pagou o dízimo a Melquisedeque. Abraão pagou a Melquisedeque. O uso do nome Levi deve ser entendido figuradamente, pois o próprio Levi não recolheu dízimos. Posteriormente, a tribo que veio dele recolheria. Também Abraão, que pagou o dízimo a Melquisedeque, age como representante. Ele representa a tribo de Levi, porque a tribo de Levi veio de Abraão. Então tudo que Abraão faz representa a tribo de Judá, a tribo de Levi, todos. Todos. E se Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, que dirá nós para com Cristo? Essa é a intenção do autor. Entregou-os por meio de Abraão. Ele prossegue dizendo que até Levi, que ainda estava nos lombos de Abraão, não estava imune da mesma sujeição. Porque ao pagar dízimos, Abraão sujeitou o sacerdócio de Melquisedeque, respectivamente a si próprio e àqueles que viessem depois de Levi. Então, um judeu agora não tinha mais argumentação para não crer em Cristo. Porque a própria tribo de Levi, que era temporária, que era limitada, ela foi representada por Abraão. E o que Abraão fez? Ofereceu oferta e dízimo a Melquisedeque. Então por quê? Qual é agora a argumentação para não crer em Cristo? Para abandonar e voltar para o judaísmo? Não existe. Verso 10 e último. Pois, quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado por seu pai. Então ele explica por que Levi recebe dízimos e entregou-os por meio de Abraão. Justamente por isso que segue no verso 10. Pois, quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi não havia sido gerado por seu pai. Então o pai representou os filhos e tudo que veio dele posteriormente. Amados, o encontro que aconteceu anos antes do nascimento de Isaac, mais séculos antes que Levi nascer, Abraão então representava Levi e os seus descendentes. O autor de Hebreus modestamente escreve, porque quando Melquisedeque encontrou-se com Abraão, Levi ainda estava no corpo do seu antepassado. A questão é que o sacerdócio de Melquisedeque deve ser preferível ao de Levi. E é por isso que nós hoje podemos bradar, podemos nos alegrar de que o nosso Redentor vive. E ainda mais, de que ele veio até nós, de que ele tabernaculou conosco e morreu pelos nossos pecados. Nós temos ainda mais provas do nosso Salvador. Mas o autor de Hebreus se viu necessário aqui porque muitos judeus estavam abandonando a sua crença. Então ele precisa ressaltar quem Cristo é.
utilizando bases argumentativas do Antigo Testamento. Então, essa sessão ressalta a grandeza do nosso sacerdócio eterno, que foi representado, que tinha um tipo em Melquisedeque. Que Deus abençoe. Vamos orar?